Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossas aulas do projeto Aula em Casa Amazonas. Eu sou o professor Jefferson, professor de Geografia do ensino médio, um dos professores do projeto Aula em Casa. A gente vai iniciar todo o nosso ano letivo aqui com essas aulas transmitidas para vocês. Desde já, a gente deseja aí um ótimo ano de estudos, apesar de tudo, Nós estamos aí tentando cada vez mais melhorar aí o ensino aqui no Amazonas com o uso dessas aulas que estão sendo transmitidas até vocês. Ok, pessoal? Hoje é o nosso primeiro dia, Hoje é um dia onde algumas pessoas podem estar aí achando, como é que vai funcionar, como é que vai ser e tal. Pessoal, fiquem tranquilos, esse é só o primeiro dia, ainda teremos aí várias outras situações, vamos fazer algumas atividades, lembrando que não é só aqui as nossas aulas, vocês também vão poder ter o acompanhamento dos professores de vocês aí nas escolas, com as escolas de vocês, certo? Vai dar tudo certo. Vamos continuar, vamos começar a nossa aula de hoje com o componente de geografia, certo, pessoal? Como é que vai funcionar? Nós vamos ter aí alguns minutinhos de aula, daqui a pouco teremos aí a nossa atividade, que a gente chama de DLI. Depois teremos aulas de História aqui no primeiro ano e assim sucessivamente. Todo ensino médio vai ter aulas na data de hoje, certo, pessoal? Vamos começar com Geografia, com a nossa primeira aula do projeto Aula em Casa, que é sobre as famosas coordenadas geográficas. Pessoal, a gente está aqui iniciando, vocês estão aí iniciando o ensino médio, A gente sabe muito bem que em geografia a gente estuda muita coisa relacionada à sociedade, à relação do homem com a natureza, nem sempre muito positiva, nem sempre totalmente negativa, mas existe, essa relação existe, saber o que o homem, o que a sociedade está fazendo aí com a natureza, mas também é outra coisa aí muito estudada pelos teóricos da geografia e pelos estudantes de geografia também, que é o onde, Não é só o como o ser humano modifica a natureza, É o onde ele está, Onde, o que está sendo feito, certo? E o sistema de coordenadas geográficas, ele ajuda a humanidade, tem ajudado a humanidade o tempo todo com relação a o onde, Onde estamos, Onde você está nesse momento, onde fica a escola, onde fica a sua casa, onde eu estou nesse exato momento aqui. As coordenadas geográficas, elas dão para a gente uma informação sobre o onde, sobre como podemos chegar a determinado lugar. Hoje em dia, pessoal, o sistema de coordenadas geográficas, ele utiliza muito a questão do cálculo imediato, automático, Os sistemas de GPS, a geolocalização, georreferência, a produção automática aí de sistemas de informação, mas todos eles são baseados no sistema que a gente vai ver aí de pontos cardeais. Isso aqui a gente já viu muito, não é, gente? O norte, o sul, o leste, o oeste, os pontos colaterais. É a partir desses elementos, dessas direções que foram formados o sistema de coordenadas geográficas. Lembrando que é basicamente um conjunto de informações que podem se cruzar e que vão ajudar a gente a localizar qualquer ponto no espaço. Hoje em dia, os aplicativos fazem isso de maneira automática, mas todo esse sistema automático que a gente usa, ele é baseado nesse sistema que nós vamos ver ao longo dessa aula. Certo, pessoal? O planeta Terra, ele pode ser georreferenciado, ele pode ser localizado, E baseado no sistema aí de pontos cardeais e colaterais, o nosso próprio planeta também pode ter um ponto de partida nesse processo de localização das coisas, dos lugares, das pessoas. A partir da divisão, por exemplo, entre norte e sul do nosso planeta, a gente consegue ver agora nessa animação aí que o nosso próprio planeta pode ser inicialmente organizado em 2 hemisférios. A partir da chamada linha do Equador, que a gente vai ver daqui a pouco, o nosso planeta pode ser separado em hemisfério norte e hemisfério sul. Quando a gente vai para uma divisão vertical do nosso planeta, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente já tem uma outra forma de dividir o nosso planeta. Em hemisférios oriental, que está aparecendo na próxima animação aí, que vai aparecer ali do lado direito, o hemisfério leste, e o hemisfério ocidental do lado oeste, do lado esquerdo aí da sua tela. Essa linha do meio aí, essa linha vertical, é o chamado meridiano de Greenwich, que a gente vai falar daqui a pouco.
A gente vai verificar também que além, né, dessa divisão que a gente pode, a partir dessa divisão que a gente pode fazer aí, do nosso planeta, hemisfério norte, hemisfério sul, ocidental, oriental, a gente pode pegar, por exemplo, o nosso país, né? Como nós aqui do território brasileiro estamos localizados? É só observar aí apenas na tela, né? Basicamente, nós temos aqui a famosa linha do Equador, né, aparecendo aí para vocês, e nós temos aí o famoso meridiano de Greenwich também, que tem toda uma importância aí para o planeta que a gente vai ver daqui a pouco. O nosso país ele está bem aí, ó, praticamente inteiro no hemisfério sul do nosso planeta, e tem uma porçãozinha aqui, né, Amazonas, Roraima, né, localizado no hemisfério norte do planeta. Mas todo o nosso país está localizado no hemisfério ocidental, né, que aparece aí do lado esquerdo da tela de vocês, né, que é onde fica o ocidente, né, a parte oeste. Então, só aí, gente, na divisão de hemisférios, né, de metades de uma esfera, baseado nos pontos cardeais, o nosso país já pode ser localizado. Essa já é uma informação inicial, né? Todos os lugares podem ser localizados, georreferenciados. Nossa geração hoje em dia já praticamente nem precisa mais fazer todos esses cálculos, porque está tudo muito automatizado, né? O que a gente vai ver agora é basicamente no que se baseia todo esse sistema que hoje em dia é praticamente automático, né? A partir dos aplicativos de GPS, de geolocalização e etc. Todo lugar tem uma coordenada geográfica. A nossa casa, a parte principal ali da nossa cidade, ela tem informações que quando a gente cruza, a gente consegue localizar onde está. Lembra da sala de aula de vocês, né? Quando a gente costumava frequentar uma sala de aula normalmente, né? Vocês sentavam em um lugar específico da cadeira de vocês, certo? Eu era bastante nerd, né? E sentava bem na frente, bem no meio. Então, geralmente, eu ficava na carteira 1, né? Da fileira do meio ali da sala. Né? Geralmente, a fileira número 3, né? Mais ou menos. Então, essa era a minha localização dentro da minha sala de aula. Cadeira 1 da fileira 3, por exemplo. Né? Até porque eu era meio cego também, eu era míope, também não conseguia, tinha que ficar bem de frente para a lousa. Então, essa já é uma informação. Uma loja que fica de esquina, né, para duas ruas. Essas duas ruas de encontro, onde fica essa loja, são duas informações que cruzadas podem fazer a gente localizar determinado ponto. Então, todo o sistema ele é baseado nessa funcionalidade, né, nessa característica de cruzar duas informações no mapa. A gente vê que uma informação horizontal, uma informação vertical, onde a gente consegue encontrar qualquer ponto. Vamos nomear, então, esse sistema. As linhas horizontais, que é uma, né, das informações, são chamadas de paralelos. As linhas verticais, elas são chamadas de meridianos. Essas linhas, pessoal, elas são imaginárias, elas são utilizadas para o quê? Para estudo, né? E elas vão estabelecer o que a gente vai ver daqui a pouco, das chamadas latitudes e longitudes. Vamos falar então das linhas horizontais. Pessoal, na próxima tela, né, a gente vê aí, na próxima tela a gente vai ver de novo no nosso globo terrestre. E como a gente fez para o Brasil, ó, todo o nosso planeta pode ser georreferenciado, tanto com as linhas horizontais, que são os paralelos, quanto com as linhas verticais aqui, ó, que são os chamados meridianos. Então, todas essas informações aí vão ajudar a gente a localizar, por exemplo, um ponto como esse, ó, no cruzamento de todos eles. Vamos continuar então verificando as linhas horizontais, que são os paralelos na próxima tela. Pessoal, os paralelos são as linhas horizontais, elas vão aí cruzando todo o planeta, desde o centro, é onde fica a chamada linha do Equador, até os polos. Cada ponto do planeta pode ser localizado por um paralelo. Na próxima tela a gente vai ver, inclusive, aí o paralelo principal, como a gente falou aqui, que é a linha do Equador, a famosa, né? Que tem 0 graus de longitude, como a gente vai ver. Existem outros paralelos muito importantes também para a gente estudar, para ajudar, né, na localização de determinados pontos, como é o caso aí do Trópico de Câncer, nesse sentido do norte aqui, e também o chamado Círculo Polar Ártico, bem no extremo lá do planeta. Todos esses paralelos, aqui no sentido sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Todas essas linhas, elas são informações que vão começar, né, a ajudar aí a formar, né, uma localização. É aquela primeira informação que a gente falou aqui, né? Carteira
As linhas horizontais são os paralelos. As linhas verticais são os chamados meridianos. Os meridianos, eles têm a mesma característica, só que com a diferença de que são essas linhas aqui verticais, né? São eixos, elas não circundam todo o planeta, né? Elas só pegam metade do planeta e cada uma dessas linhas horizontais aqui, verticais, perdão, elas vão ter um valor tanto no sentido leste, esse aqui que eu estou destacando para vocês, quanto no sentido oeste, né? Então, cada linha vertical aqui é uma fileira, né? É uma informação nova. Então, pessoal, as informações dos paralelos e as informações dos meridianos, elas se cruzam e ajudam as pessoas, os estudantes, os estudiosos do assunto a localizarem qualquer ponto no espaço. Lembrando que essa é uma informação básica da humanidade ao longo dos anos, né? Onde as coisas estão acontecendo? Onde estamos? O meridiano de Greenwich, esse passa bem no meio aí, também tem valor de graus. Tem toda uma referência que quando esse sistema ele foi organizado do jeito que a gente conhece, ele é válido até hoje, né? Essa característica aí de ter um meridiano que é o de referência para todos os outros, né? Para todos os que aparecem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Pessoal, essas linhas e essas colunas, elas não teriam valor, não teriam importância nenhuma se elas não tivessem valores. Lembra aquilo que eu falei, professor Jé, o antigo, aquela criança ceguinha, né, do antigo aluno Jefferson, sentava na carteira 1 da fileira 3, né, e conseguia encontrar ali o Jefferson na sala de aula, porque ele era míope. Então a gente observa que cada linha, cada coluna dessas aí, ela também vai ter um valor. Esses valores, eles têm um nome específico. As linhas horizontais, ela tem um valor específico, que se chama latitudes. São elas que nós vamos ver aí nesse momento aí da aula. Como a gente falou, cada linha horizontal, cada paralelo, ela tem um valor específico. E esse valor, pessoal, ele está relacionado com o quê? Qual é a referência de cada valor? É a chamada linha do Equador. A partir da linha do Equador, nós temos um valor de 0 latitude. Quanto mais eu vou me distanciando, mais vai aumentando aí esse valor de latitude. Nós temos aqui 30 graus, por exemplo, até chegarmos aqui aos 60 graus, tanto para o norte quanto para o sul. Então, cada um desses valores, cada uma dessas linhas horizontais vão ter um valor tanto para norte quanto para sul. Indo no sentido norte, esse valor vai aumentando de 0 a 90 graus para o norte e no sentido sul, de 0 a 90 graus também. Então, observem que cada linha horizontal tem um valor. Para as linhas verticais, também existe a mesma coisa, é a mesma função, né? Como a gente vai ver na próxima tela. Nós temos aí os meridianos, eles também vão ter um valor específico, também vão ter um valor próprio. O famoso meridiano de Greenwich, ele tem valor 0, certo? Como a gente viu ainda agora. Cada uma dessas outras linhas aqui no sentido leste também vai ter um valor específico. Essa aqui vai ter um valor de 30 graus, esse outro meridiano aqui vai ter um valor de 60 graus, até chegar lá do outro lado, né? Quando chega aos 180 graus. Tem toda uma lógica matemática envolvida nisso. Então, pessoal, as latitudes vão de 0 a 90, tanto no sentido norte quanto no sentido sul, e as longitudes vão de 0 a 180 graus, tanto no sentido leste quanto no sentido oeste. Sabendo disso, aí sim, sabendo que existem valores de latitude, valores de longitude, linhas horizontais, linhas verticais, cada uma delas tem um valor específico, aí sim, na próxima tela, a gente consegue verificar esses valores aí que a gente chama de coordenadas geográficas, né? Que são exatamente esse encontro de todos esses valores com relação à localização das coisas. É uma forma de representação cartográfica onde as pessoas vão poder localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Vamos ver como é que as pessoas faziam e como é que ainda é feito hoje em dia? A gente tem aí esse globo terrestre gigantesco, todo ele, né, tá georreferenciado com valores de latitude,
né, e longitude também. A gente vai ver, por exemplo, aqui o ponto E, ele está bem aqui ó, na tela de vocês. Ó. O ponto E está aparecendo exatamente nesse ponto. As coordenadas geográficas dele, os valores de longitude e de latitude, são esses aí que estão aparecendo na tela, que estão sendo cruzados. Quando a gente analisa esse mapa, a gente vê claramente que o ponto E ele está localizado, ele tem um valor de latitude aqui, que no caso vai ser o valor de 80 graus no sentido sul. Esse é o valor de latitude desse ponto aqui do planeta, que é onde fica a Antártida, né? Onde ficam os observatórios, as áreas de pesquisa ali de vários países na parte da Antártida. Além disso, o valor de latitude, também existe um outro valor aqui, que é o valor de longitude, o valor vertical, né? Que no caso aqui do mapa, como a gente vai ver apenas no mapa aí, é um valor de 100 graus a oeste. Então, pessoal, esses dois valores aí, 80 graus ao sul e 100 graus a oeste, é o ponto exato onde aparece esse exemplo aí, o ponto E. Certo, pessoal? Então, aquilo que a gente falou, as coordenadas geográficas são informações que se cruzam, informações numéricas que se cruzam e fazem a gente poder localizar qualquer ponto no espaço. Finalizamos a nossa aula de hoje. Achou muito rápido? Achou que faltou alguma coisa? Fica tranquilo, tem o caderno digital onde você vai poder ver um pouco mais das informações sobre a aula de hoje. Certo, pessoal? Vamos agora para a nossa primeira atividade aqui do Aula em Casa, a nossa dinâmica local interativa, a DLI. Vamos lá. Vamos falar sobre isso, né? Coordenadas geográficas, e nesse globo terrestre aí também tem vários pontos. Observe as coordenadas geográficas, tudo aquilo que a gente falou sobre latitude e longitude, e localizem os pontos A, B, C e D aí no mapa de vocês. Certo, pessoal? Lembrando que é aquilo ali que a gente falou, né? Lembrando lá do sexto ano, inclusive, quem é aí do primeiro ano do ensino médio, né? Informação de latitude, informação de longitude. Verifiquem aí direitinho para a gente começar o ano letivo de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a participação de vocês, hein? Até lá!
volta, né, com a nossa interatividade, lembrando que todas as aulas vão ser assim, tá, pessoal? Temos aí o momento da aula, o momento da atividade e depois o momento da interatividade da nossa DLI, né, que é onde a gente conversa, onde a gente verifica aí as participações de vocês. Então, vocês respondam as atividades para os professores que aparecerem por aqui, tá? Como o chat público sempre fica fechado em alguns momentos, pode responder pelo chat privado, que a gente comenta por aqui, certo? Eu quero agradecer a participação de todo mundo que está me mandando mensagem aí pelo chat privado, né? Fazendo algumas perguntas. Lembrando que algumas pessoas estão perguntando sobre onde conseguir o caderno digital, material para poder fazer atividades. No caso aqui, as informações as pessoas podem não estar conseguindo ver, né? Vocês podem acessar o caderno digital pelo portal Saber Mais, né? Tem o PDFzinho ali com o caderno digital do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Esse material também vai ser disponibilizado para vocês pelo grupo do Telegram, né? Para os professores. Os professores das escolas de vocês também estão tendo acesso ao caderno digital e podem compartilhar com vocês, tá bom, gente? Mas vocês também podem acompanhar essas informações todas, ok? Tem alguns comentários ali, né? Justamente o que estão falando aqui no chat, né? Sobre o tamanho ali das atividades, o tempo, né? Para já ir fazendo e produzindo. É só procurar o mapa, é só procurar o caderno nesses canais que a gente comentou, ok? A Esther Lins respondeu a atividade, só que ela não conseguiu ver as informações direito, né? Então é isso que a gente está mostrando aí para vocês, ok? O Carlos Eduardo, ele estava aí, né, acompanhando a aula também, e ele já comentou as respostas aqui da letra A, da letra B e da letra C, né, do ponto A, B e C. Está faltando aí a informação da letra D também, né, muitos alunos aqui comentando e tudo mais. A Ana Clara, ela comentou no chat privado, né, sobre a localização nos continentes de cada ponto. Não é essa a nossa atividade, tá? A atividade é o quê? Valor de latitude do ponto A e valor de longitude do ponto A. Informação mesmo numérica. Tá bom, meu povo? Então, a gente vai continuar verificando aqui mais algumas informações dos alunos, alguns comentários e tudo mais. O Ezequiel comentando aqui também sobre a aula de hoje. Obrigado aí pelas palavras. O Leonardo está falando que não está conseguindo ver os pontos. É aquilo que eu falei, né? O material já está disponibilizado lá no portal do Saber Mais e vocês também podem conseguir aí por esses canais, certo? Então não deixem aí para depois. Ó, a Alessandra já achou, né? A Alessandra conseguiu achar lá, a Keiciane também conseguiu achar, então está todo mundo aí comentando, né, com relação à nossa atividade de hoje, né, com relação ali a aula de hoje sobre coordenadas geográficas. Então a gente está vendo aí muitas informações, o David Taylor já está começando a colocar as respostas aqui, não vou dizer as respostas agora, porque senão vai todo mundo copiar, né? Mas tem aí pessoal comentando no meu chat privado as respostas, alguns estão acertando, alguns estão colocando aí, se equivocaram um pouco, lembrando, né, que é uma aula de coordenadas geográficas, né, latitude, longitude, que é uma aula que a gente já viu lá no 6º ano, né, inclusive. Né? A gente está só retomando algumas informações que os professores de geografia de vocês, aí nas escolas de vocês, vão explicar aí de uma maneira mais abrangente e tudo mais. Ok, pessoal? Douglas, então é isso. Né? A atividade é exatamente localizar cada um dos pontos, A, B, C e D. O Carlos Eduardo respondeu a letra D aí, obrigado aí pelos seus comentários, né? Obrigado aí, Ezequiel e tudo mais. Tem muita gente perguntando sobre o caderno aqui no meu chat, né? No chat privado. Então, é exatamente isso. O caderno digital está presente no canal do Saber Mais. Vocês vão poder pesquisar lá direitinho os cadernos em formato PDF, tá bom? E com os professores de vocês também. Todo mundo tem um grupo de Telegram, né, onde os professores podem entrar, pegar esse material e compartilhar com os alunos, ok? Vamos para a correção. Muita gente comentou aqui no chat público, não vai dar tempo de falar as respostas que todo mundo foi colocando, mas agora a gente vai ver a resposta final aqui de cada um desses pontos, né? O ponto A, pessoal, ele está bem aqui, ó. O ponto de latitude dele é 40 graus ao norte, porque ele está aqui, ó, ao norte da linha do Equador. O valor de longitude desse ponto, ó, o valor vertical, né, ele tem um valor aqui de 80 graus a oeste.
Então, esses são os dois valores que localizam o ponto A. Vamos ao ponto B, né? Ele está bem aqui, ó, nessa área aqui da Europa, né? Ele tem um valor de latitude, ó, aqui em 60 graus, também no sentido norte. O valor vertical, o valor de longitude dele, ele também ali, ó, 40 graus, só que no sentido leste, né? Então, quando a gente verifica aí direitinho esses dois pontos, o ponto B tem essas informações aí de localização. O ponto C, que a gente pediu também para vocês, aqui bem no meio da Ásia, né? Perto ali da Mongólia, da China, né? Temos aqui também o valor de 40 graus ao norte, no ponto C, né? E o valor de longitude dele é de 100 graus no sentido oeste. A nossa primeira DLI é basicamente essa, né? E o ponto D, ele está bem aqui centralizado, né? Observem que o valor de longitude e de latitude está bem centralizado, né? A latitude do ponto D está em 20 graus ao norte e tem um valor de 0 graus. O 0 graus, ele não fica nem ao norte, nem ao sul, né? Afinal de contas, é o valor médio, né? Esse ponto está exatamente onde fica o meridiano de Greenwich. A gente vai ver na próxima tela, então, para você acompanhar os 4 pontos que a gente viu, né? Com os valores de latitude e de longitude, né? Os 4 pontos da nossa primeira atividade, do nosso primeiro dia de aula, né? Do nosso primeiro componente aqui do Aula em Casa no primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Na próxima aula a gente volta aí com mais informações de geografia. Tem os outros professores dos outros componentes também para comentar sobre os seus conteúdos, certo? Espero que vocês continuem aí com a gente, pelo menos enquanto essa situação aí estiver acontecendo. Lembrando que o esquema de todas as aulas vai ser esse, tá bom? Aula, atividade, interatividade, aí vem a aula do próximo colega. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Até a próxima. Vocês vão ficar agora com a aula de História, juntamente com a professora Isabel. Bons estudos e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.